lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Como a mulher se coloca na humanidade, no Brasil, nos movimentos sociais, até chegar no partido político. E essa caminhada, eu vou fazer só um recorte. Primeiro, relembrando que nós tivemos uma data muito importante que eu vivenciei, nós vivenciamos, que foi o início da minha participação, foi em 1968. Mas nós temos uma história das mulheres no mundo, começa em 1909, que foram as lutas femininas por melhores condições de vida e trabalho e pelo direito a voto. Em 1932, nós conquistamos o direito de voto. Em 1943, eu nasci. Em 1945, a Organização das Nações Unidas assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Em 1960, o movimento feminista se consolida, e aí eu começo a participar. Em 1975, comemoramos oficialmente o Ano Internacional da Mulher, com a primeira comemoração em São Paulo, de várias mulheres que passaram a vislumbrar que existia um movimento maior no mundo e que nós também no Brasil começávamos a participar de forma mais organizada. 1977 foi o 8 de março, que foi reconhecido oficialmente pela ONU. E em 1988 eu fui constituinte. Eu quero lembrar o que significa números, datas, para as pessoas, para a história das pessoas, que cada luta, cada conquista, que é a grande revelação dessa crise da exploração das pessoas para o trabalho, é o 8 de março, onde as mulheres foram massacradas, porque defendiam o direito dos filhos não trabalharem. E elas foram massacradas e queimadas. Então, é algo muito duro, muito sério. Bom, esse processo, eu participei muito da área popular. Eu tenho uma imagem minha, que é eu na frente da fábrica, durante a greve do ABC. Eu estava grávida de 8 meses da minha filha Moara e que enfrentei a repressão militar junto aos movimentos grevistas do ABC. Mas, no intervalo, especialmente de 1973 em diante, nós tínhamos convivendo o movimento sindical pelo direito a eliminar o arrocho salarial, ou diminuir o arrocho salarial, e, paralelamente, nós tínhamos o movimento das mulheres, que foi o movimento contra a carestia.
E nós, mulheres, organizamos dezenas, centenas, 1.300.000 assinaturas coletadas uma a uma, ao mesmo tempo que fazíamos assembleia e discussão sobre o custo de vida. O que é que nós estávamos fazendo? Primeiro, essas mulheres, que a maioria tinha vindo da roça, tinham o sentimento de que elas não podiam falar. Era o medo de falar, de se expressar. Começa a ser o movimento do custo de vida, a oportunidade das mulheres poderem falar para as outras o que sentiam, para ir à praça pública e dizer para quem passasse, a qualquer cidadão, que o custo de vida não dava mais para sustentar. Ao mesmo tempo que os operários lutavam contra o arroxo salarial e faziam greves no ABC, e especialmente antes em Osasco. E esse movimento, tanto da pastoral operária, que começou a fazer muito debate sobre a repressão operária, que começa muito na França, mas vem para o Brasil, e com esse movimento católico também do operariado, pastoral operária, se deu ao mesmo tempo com a pastoral da igreja das comunidades de base. Então, eu sou desse mundo, eu venho dele, eu participo dele. E as mulheres e os homens que participavam dessa análise, ou através dos movimentos sociais de bairro, ou através dos movimentos grevistas nas fábricas, começaram a ter a certeza de que, além de poder falar, podiam se organizar, podiam organizar uma agenda reivindicatória, que num crescente de casa em casa, de bairro em bairro, de cidade em cidade, nós chegamos a entregar, em 1973, uma carta dizendo que a alta do custo de vida era insustentável. E nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas nessas conquistas sociais. Esse movimento contra a carestia, o que chamava custo de vida, que eu tenho aqui as reportagens da época, nós, sem internet, sem telefone, de casa em casa, como eu disse, fez com que as pessoas se tomassem consciência da sua responsabilidade, de que a sua iniciativa de assinar um abaixo-assinado, que fosse para o governo, que era da ditadura militar, que estava perseguindo, que estava matando as pessoas que organizassem uma ou duas conversas entre si, era motivo de perseguição, tortura e morte. Essas mulheres passam a ter uma força imensa de confiança de umas com as outras, de confiar nos homens, nas comunidades, confiar nos operários das fábricas, e que também se juntam a milhares de micromovimentos que aconteciam no Brasil. Claro que havia uma sustentação de gente que era de igreja, de comunidade de base, ou da pastoral, e essa consciência de cidadania e de política para a luta do bem comum não tinha partido nessa época. Nós tínhamos 2 partidos, os 2 eram da ditadura, Arena e MDB. Nesse processo de organização, de contestação da realidade do custo de vida, pelo movimento popular e do arroxo salarial dos operários, que se juntam e que se apoiam mutuamente, passa a nos fortalecer a irmos ao Palácio do Planalto, cujo presidente era General Figueiredo, que jamais iria nos atender, e, pelo contrário, mandou a repressão militar do Newton Cruz a nos dispersar e que não iriam aceitar. Mas os nossos pacotes, a nossa comissão, chega ao Palácio do Planalto. Freitas Nobre era líder do MDB da época. Ele lê essa carta do movimento do custo de vida e dá uma visibilidade nacional de publicização desse movimento e fortalecimento de que o Poder Legislativo reconhecia esse processo e que, além de reconhecer, divulgava e fortalecia e questionava o poder também econômico da época, e especialmente o poder militar.
Eu sou Carol D'Artora, sou professora e deputada federal eleita pelo Estado do Paraná, primeira mulher negra eleita pelo Estado do Paraná. O Partido dos Trabalhadores é um partido brasileiro da classe operária brasileira, da classe trabalhadora. Então, a contribuição para a melhoria de condições de vida da classe trabalhadora brasileira passa inevitavelmente pela melhoria das condições de vida das mulheres trabalhadoras, que são a maior parte das eleitoras desse país. As mulheres são 52% das eleitoras desse país. E a classe trabalhadora é a maior parte desse país. Então, são coisas que estão imbricadas. Então, dentro dessa trajetória, dessa política em benefício da classe trabalhadora, a gente pode ressaltar, por exemplo, a lei que foi da Benedita da Silva, uma mulher que me inspirou muito também na minha trajetória, de reconhecer o trabalho doméstico como trabalho, né? Infelizmente, a gente vem dessa realidade em que o trabalho sempre foi muito desvalorizado, especialmente a mão de obra negra e de mulheres negras. Tanto que mulheres negras ainda são a maior parte das trabalhadoras domésticas. Olha, foi uma longa jornada das trabalhadoras domésticas, né? Difícil na sua luta, mas desde a Constituinte pelejando e vieram e conquistaram parte de direitos, nós continuamos lutando e eu tive a honra de ser, depois de 20 anos, primeiro, colocamos na Constituição esses direitos que elas tinham, né? Direito de folga, trabalho, mas outros ficaram de fora. O que foi que aconteceu? Na verdade, 20 anos depois, eu, na Câmara, pego o projeto para relatar, né? Porque, apesar da Constituição brasileira já ter assegurado, quer dizer, o reconhecimento da trabalhadora doméstica, ainda faltava muita coisa, né? Ela precisava ter, a gente tinha que discutir das horas extras, a gente tinha que falar da folga semanal, né? Nós tivemos que fazer uma discussão de 13º, tudo isso, né? Então, elas tiveram a oportunidade de, no governo da Dilma, né? Eu fui relatora e lá bateu-se o martelo, sancionou ali o direito das trabalhadoras domésticas. Então, esse tipo de política é a política do Partido dos Trabalhadores, é olhar para essa classe trabalhadora em toda a sua diversidade. E a classe trabalhadora brasileira é mulher, é negra e é pobre. Então, mais uma vez, né, esse partido que olha para essa diversidade da classe trabalhadora, entendendo que essa classe trabalhadora é composta por mulheres. E mulheres também precisam ser representadas, mulheres precisam ser representadas politicamente. É importante que a experiência e a trajetória de vida das mulheres seja contemplada dentro dos espaços institucionais, dentro dos parlamentos, para que a gente possa criar as soluções e as alternativas políticas para nossa... enfim, né, para combater essa desigualdade tão grande que a gente tem no nosso país. Então, a partir dessa perspectiva, o Partido dos Trabalhadores teve políticas internas de promover essa presença das mulheres, como, por exemplo, Secretaria de Mulheres dentro do partido, cota de mulheres, né, para que mulheres sejam candidatas. No meu estado, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores foi um dos poucos partidos que conseguiu realmente respeitar a cota de mulheres. Então, a partir dessas políticas de inclusão das mulheres, mesmo dentro da militância partidária, e isso é algo que o PT sempre trabalhou, a gente viu, enfim, claro que a gente ainda não tem o número de mulheres que a gente deveria ou que a gente gostaria, porque, mais uma vez, repito, somos 52% da população, então esse 52% tem que estar representado em todos os espaços, esse é o nosso objetivo, essa proporcionalidade que é justa,
né? Mas isso é um desafio muito grande, mas o Partido dos Trabalhadores sempre teve esse olhar de promover políticas de inclusão, mesmo no interior do partido, como esse programa, né? Como o programa Elas por Elas. A gente passou realmente, né, esses anos de exclusão, de invisibilização, de retirada de uma caminhada que vinha sendo feita. Então, a gente teria por fazer uma continuidade. Essa continuidade foi interrompida por um governo absolutamente nefasto, que inclusive era nitidamente contrário a pauta das mulheres, a pauta da igualdade de gênero, fez coisas absolutamente desonestas, como, por exemplo, colocar no Ministério das Mulheres uma mulher que não representava as mulheres, muito pelo contrário, fazia uma política criminalizante das pautas feministas, que são muito importantes, como direitos sexuais e reprodutivos, igualdade, avanço, né, nisso que a gente considera que é a desigualdade que as mulheres sofrem. Então, a gente vinha numa caminhada de consolidar diversas políticas para as mulheres e aí a gente teve essa interrupção. Então, eu acredito que o desafio que a gente tem agora é dar continuidade a esse legado, né? Como, por exemplo, a questão do trabalho doméstico, que é formalmente reconhecido, mas a gente passou, por exemplo, por reforma trabalhista, que fragilizou novamente os mecanismos de proteção ao trabalho que a gente tinha, e as primeiras impactadas são as mulheres. Então, a gente tem que dar essa continuidade, ter avanços e ter avanços em outras questões, porque cada vez mais a gente vai descobrindo as diversas camadas que compõem a desigualdade que se impõe para as mulheres, como, por exemplo, o fato das mulheres serem, em maioria, as responsáveis pelo cuidado na nossa sociedade. Então, a gente precisa avançar em mecanismos e em legislação, como, por exemplo, para fazer o Estado reconhecer, o Estado tem que reconhecer o cuidado como uma questão. Então, a gente precisa ter proteção ao idoso, por exemplo, porque geralmente são as mulheres em suas famílias que são responsáveis pelo cuidado dos idosos, pelo cuidado das crianças. A gente precisa avançar em coisas como, por exemplo, creche noturna. A gente tem mulheres que são mães, mulheres que estudam, mulheres que trabalham à noite e que não tem como deixar, né, seus filhos. Então, essas mulheres muitas vezes são excluídas do mercado de trabalho, são impedidas de estudar. Então a gente tem que o Estado tem que reconhecer que precisa ter política para a questão do cuidado. Esse é um desafio para mim, né? Isso é uma coisa da qual eu falo muito. E acredito que a gente também tem que vencer as duplas e triplas jornadas de trabalho. Mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho ainda sofrem com essas duplas e triplas jornadas porque os homens ainda não se responsabilizam de forma igual com relação ao trabalho doméstico, com o trabalho na casa. Então, essas mulheres que são trabalhadoras ficam muito sobrecarregadas. Categorias majoritariamente femininas, como a educação, a saúde, eu sou da educação, sou professora, venho dessa realidade, essas categorias, por serem categorias majoritariamente femininas, são as mais desvalorizadas. Não é à toa que a gente tem tanta dificuldade de promover salário digno para as trabalhadoras da educação. Isso fala ainda dessa visão da questão do cuidado ligado ao que é trabalho, né? Esse cuidado que é trabalho e que fica para cima das mulheres como uma imposição, como uma obrigação. Então, por exemplo, a educação, a escola, mulheres que trabalham em escola são vistas como pessoas que têm que fazer por vocação. Não, né? Trabalhar numa escola é trabalho, e esse trabalho precisa ser reconhecido e bem remunerado, e a carga de horário desse trabalho tem que ser digna. Então, esses são os desafios. Sou uma mulher petista, desde sempre, venho de uma família de militantes do PT, meus pais sempre foram eleitores do PT, fizeram campanha para parlamentares do PT, fizeram campanha para o Lula, eu cresci nessa lógica, então eu vejo o Partido dos Trabalhadores como esse partido que conseguiu
dar essa representação para a população brasileira. Minha família, uma família preta do Paraná, de Curitiba, se viu representada no Partido dos Trabalhadores. E, para além disso, foi no Partido dos Trabalhadores onde eu vi uma mulher preta como eu, que já dei o exemplo aqui, Benedita da Silva, ser uma parlamentar fundamental para o Brasil. Então, eu me senti representada nela, ela inspirou minha trajetória. Então, esse partido, para além de ser esse partido que opera no combate à desigualdade gigantesca que a gente tem, é esse partido que também tem essa representação brilhante e linda. Não é à toa que estamos aí, que fomos vencedores nesse último período. Foi o partido que teve condições de mostrar para o Brasil que a gente pode avançar, que a gente pode vencer. Então, viva o PT, viva o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Agradeço muito. Eu sou Maria José Moraes Costa, mais conhecida como Mazé Moraes. Eu sou agricultora familiar, né, trabalhadora rural, nordestina, lá do estado do Piauí, de um município um pouco menos de 30 mil habitantes, chamado Batalha, e eu especificamente sou de uma comunidade chamada Lajas. Então, venho de uma família de 9 filhos, né? Meu pai e minha mãe sempre trabalhou na roça, então sou essa pessoa aqui que hoje estou na Secretaria de Mulher, já passei para a Secretaria de Juventude da CONTAG, da FETAG, Piauí, do próprio sindicato de Batalha, e hoje estou na segunda gestão aqui na CONTAG enquanto secretária de Mulheres da CONTAG, das trabalhadoras rurais, mas também como coordenadora geral da Marcha das Margaridas. O PT sempre esteve na vanguarda das lutas, né, populares pela democratização da sociedade brasileira, contra a censura, pelo direito de greve, pela liberdade de opinião, de manifestação, pela anistia, por uma constituinte autônoma, pelas eleições livres e diretas, né, tornando-nos um grande partido de pessoas congregando a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, que sempre estiveram excluídos, né, à margem da sociedade. Denunciamos a exploração dos direitos da cidadania pelo poder de Estado, lutamos pela organização sindical dos trabalhadores do campo e da cidade. Não posso deixar também aqui de falar de Margarida Alves, uma liderança sindical que foi morta defendendo os direitos sindicais dos trabalhadores e das trabalhadoras, e tantas outras pessoas, como Chico Mendes, Luiz Sem Terras, que morreram, né, em Eldorado dos Carajás. São muitas pessoas, e estas pessoas se foram sonhando e semeando democracia, né? E na raiz do nosso projeto partidário está justamente a intenção de fazer o Brasil uma democracia digna, desse nome, porque a democracia tem para o PT, né, um valor, né, princípio estratégico, enfim. Bom, eu quis trazer essa introdução para voltar à tua pergunta inicial, né, como o PT tem defendido e contribuído para as lutas das mulheres do campo, né? Há uma relação histórica, né, entre as principais pautas das mulheres que nos vincula em relação às lutas das mulheres e o projeto de sociedade que defendemos e construímos nas lutas, né? Queremos, é claro, uma sociedade livre de todas as formas de violência, que respeite e amplie o direito das mulheres, que haja direitos iguais para homens e para as mulheres, e esse projeto de sociedade encontra ressonância nos movimentos sociais em geral e no PT, né? Eu vejo um aspecto específico dessa relação há mais de 20 anos marchando, né, as mulheres do campo, das florestas e das águas obtiveram as suas maiores conquistas no governo do PT. Em 2003, em 2007, sobre o governo Lula, com o qual a gente negociou pauta de reivindicações, conquistamos foram várias conquistas importantes, é,
como, por exemplo, a criação do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, a titulação conjunta, né, a mulher ter a oportunidade de ter o nome no documento da terra, a questão da reforma agrária. Em 2011, fortalecidas, né, pela eleição da primeira mulher presidenta do Brasil, importantes conquistas foram anunciadas pelo governo Dilma Rousseff, como a criação e implementação da Política Nacional de Agroecologia, né, e Produção Orgânica, PRONAPO, né? Enfim, sobre os governos Lula e Dilma, as mulheres, através da Marcha das Margaridas, obtiveram a, apoio à produção, ao crédito, à assistência técnica, à organização da produção, à saúde, à educação, ao enfrentamento à violência e tantas, dentre outras conquistas importantes também. Porém, para além dos governos do PT, também nos afirmamos nos espaços partidários, né, da força política que as mulheres exercem dentro do partido, no sentido do seu compromisso com a mudança da sociedade, que está em permanente construção, né? São as mulheres que põem no centro do debate temas fundamentais como a sustentabilidade da vida, a agroecologia, relações justas e igualitárias, né? E acreditamos que é possível construir novas relações sociais pautadas na ética, na solidariedade, na reciprocidade, na justiça, respeito à natureza. E é importante destacar que as políticas de cota de participação nas instâncias partidárias também têm contribuído para os movimentos, especialmente as mulheres da CONTAG, né, para que estas percebam que não basta ser um partido de esquerda, é preciso reconhecer que somos diversas, temos nossas especificidades, um projeto de sociedade que não põe essas dimensões no centro, é um projeto, né, autoritário, imposto de cima para baixo, sem participação, sem reconhecer as especificidades do sujeito, né? E como eu falei logo no início, o PT é herdeiro das lutas sociais, ou seja, é resultado da força dos movimentos sociais, sindicais, populares, né? Quando o PT foi criado em 1980, suas principais lideranças, inclusive Lula, se forjaram nas lutas sindicais, né? Foi a força organizativa dos movimentos que criaram o PT, né? É importante reconhecer essa história. Então, o PT é herdeiro do sonho de muita gente, que ao longo de muitas décadas, mesmo nos anos duros da ditadura militar, não perderam a capacidade de sonhar com a sociedade justa, igualitária, né? Foram muitas as mobilizações dos trabalhadores, das trabalhadoras do campo, da cidade. E nessas lutas, as mulheres vêm se afirmando como sujeitas políticas em vários espaços políticos, né? O Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras é a síntese dessa construção. Nesse momento, o governo Lula ele tem feito e as mulheres têm feito um diálogo já nesses primeiros dias, né, do seu governo, acho que é muito importante. Tem nas suas falas, sobretudo no início, no seu discurso, de trazer na sua fala de que para ele é prioridade a questão do combate à fome, da questão da desigualdade, né? Isso para a gente é importante. As mulheres têm um momento de retomada, né? De pautas, né? De programas, né? E isso para a gente, enquanto mulheres, a gente fica muito, né, feliz dessa questão de ampliar os espaços da participação social. As mulheres têm feito um espaço de articulação para que o governo Lula, no seu terceiro mandato, construa políticas que avancem nos direitos das mulheres, das suas várias dimensões, especialmente na política de participação social e na autonomia econômica das mulheres, do campo, da floresta e das águas, né? Nossas proposições são voltadas para combater a pobreza, promover a geração de trabalho, renda, melhoria de renda, né? Além de fortalecer as políticas sociais, garantir proteção, seguridade social, erradicar a fome, garantir a soberania e segurança alimentar e nutricional, promover o direito à alimentação adequada,
ao território, aos bens comuns, à vida saudável, né? Uma vida livre de todas as formas de violência, sem racismo, sem sexismo, porque tudo isso as margaridas marcham, né? Pela reconstrução do Brasil, pelo bem viver, né? E é nessa luta que nós, enquanto mulheres do campo, da floresta e das águas, lutamos. E assim, nós estamos muito, a gente tem dito, a gente está muito esperançosa nesse novo governo do Lula, do terceiro governo de Lula, da gente poder conquistar, da gente poder avançar, retomar, como eu já disse, algumas políticas, mas criar políticas novas que possa garantir de fato a autonomia, né, que as mulheres possam viver livre das formas de violência que existe no nosso país. O Brasil é um país que está aí com um número alarmante de feminicídio, de violência, de todos os tipos de violência contra as mulheres. Então, nós estamos muito esperançosa naquele verbo esperançar, numa expectativa muito grande desse governo, da gente poder retomar. E a Marcha das Margaridas, sem dúvida nenhuma, tem um papel assim fundamental nessa construção, tem um papel fundamental na luta na luta por um Brasil melhor, né, pela reconstrução desse país, sem dúvida nenhuma. Bom, obrigado. Acho que foram, não, eu tenho certeza que foram mais de 40 anos de muitas lutas, tem muitas histórias, mas tem muitas conquistas também ao longo desse caminhar, né? E, bom, como todas e todos devem saber, esse ano é um ano de marcha. As mulheres de todo o Brasil, trabalhadoras do campo, da floresta, das águas, mulheres trabalhadoras das cidades, após 4 anos que estamos em pleno processo de construção da Marcha das Margaridas 2023, que culminará com várias ações nos dias 15 e 16 de agosto em Brasília, né? A gente vai estar aqui em Brasília após todo um processo de formação, de articulação, de mobilização na base. Nós vamos estar aqui em Brasília coroando esse momento com as nossas margaridas de todo o Brasil, né, mostrando a nossa força, trazendo a nossa pauta de reivindicação, mostrando toda a nossa diversidade das mulheres do campo, da floresta, das águas, que se somam também às nossas mulheres da cidade. Então, assim, acho que são momentos importantes, momento histórico que a gente está nesses mais de 40 anos que o PT está completando e ter aqui a participação das mulheres numa trajetória que a gente consegue perceber o quanto a gente já avançou nesse vamos dizer, nesse partido, com a participação das mulheres, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso aqui também, de como a gente tem avançado e que a perspectiva é que a gente possa cada vez mais estar avançando e que a gente possa cada vez mais, enquanto mulheres, estar fortalecendo esse partido, que é um partido que a gente se sente reconhecida e que a gente faz parte, que é um partido que nasceu, como eu já disse, da base. Então, para nós, mulheres, é fundamentalmente importante que a gente continue fortalecendo essa luta, continue fortalecendo o nosso Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Brasil, nosso PT. É um prazer estar conversando com você no programa Elas por Elas. E depois de quase completos 43 anos, o PT está aí de uma forma magnífica, com a participação do nosso presidente Lula, mais uma vez. E eu me sinto muito feliz, porque quando começamos o PT, eu vou contar um bocadinho da história. Eu já era uma militante dos direitos humanos, já tinha lutado contra a ditadura, o golpe militar, apoiado por uma escala poderosa da sociedade civil em 64, e estávamos numa situação muito maluca, porque depois de um dos ditadores fechar o Congresso e depois resumir os partidos a dois grandes partidos, que era a Arena, que reunia toda a direita até os nazistas, e o MDB, que reunia os centristas até os progressistas como nós. E nós estávamos, na época,
lutando pela anistia ampla, geral e irrestrita, que não aconteceu. Aconteceu uma anistia muito aquém do que desejávamos, mas lutávamos por isso e estava sendo discutida a reabertura do pluripartidarismo. E eu tive conhecimento do PT e fiquei muito, muito, muito interessada nessa proposta, porque em todos os partidos que havia antes da ditadura, nós tínhamos diversas representações da sociedade, mas não uma que especificamente fosse dos trabalhadores. E por que eu achava isso muito, muito, muito importante? Porque os trabalhadores eram os operários, claro, a classe operária, sim, o campesinato, sim, os trabalhadores de todos os setores, sim. E eu, como atriz, uma trabalhadora que vive do seu salário, do seu trabalho, achava que era muito importante nós da cultura estarmos juntos nesse movimento. E comecei nesse movimento, eu morava no Rio na época, e me mudei para São Paulo por uma circunstância de trabalho artístico e comecei a fazer reuniões com diversos companheiros e companheiras, e o PT começou a se construir como achávamos que era maravilhoso, através de núcleos de diversos segmentos da sociedade, e nós tínhamos um núcleo de artistas, jornalistas e intelectuais, e nos reunimos toda semana para discutir as questões, não apenas as específicas, que são amplas do nosso setor, mas também as questões da liberdade democrática, da cidadania e dos direitos humanos para todos os setores, para todos os seres humanos da nossa sociedade. E fomos trabalhando nisso, e junto com isso, a minha querida e maravilhosa e eterna amiga Lélia Abramo propôs, e nós começamos a ter, paralelamente, reuniões em casa dela, eu e alguns intelectuais e alguns artistas, nos reuníamos toda segunda-feira, me lembro bem, e discutíamos a questão da cultura com os partidos políticos. E continuamos nessa batalha, continuamos lutando, e a militância foi sendo para mim maravilhosa. Eu sempre fui militante, e eu estava militando numa outra situação menos violenta do que a que eu vivi depois do AI-5, em 1968, mas militávamos ainda com restrições violentíssimas às manifestações sociais, às manifestações de opinião que fossem contrárias a quem estava no poder, pela força, e militávamos também na construção de um partido livre, democrático e com todos podendo participar com igual poder, ou seja, o voto dentro do partido, o partido opinando pelos seus militantes. E fomos assim até que criamos a estrutura para se fazer o Partido dos Trabalhadores. Quando eu citei Lélia Abramo, tem um fato muito interessante, que quando estávamos numa reunião geral dos militantes para criar a estrutura e o organograma do partido, eu, sem consultar a querida Lélia, propus a Secretaria de Cultura do partido. E ela foi aprovada por unanimidade. Foi uma coisa maravilhosa. E nós continuamos com isso, sabendo que a cultura tem uma amplitude imensa, mas ela faz parte também da consciência política e que nós precisávamos de um partido que tivesse um olhar para a cultura. E continuamos nisso. A participação feminina, na época, não era tão grande e não apenas dentro dos trabalhadores das fábricas, dos trabalhadores liderados por Lula como sindicalista, mas também nos outros segmentos. Eu acho que ainda tinha um pouco de receio do que pudesse vir a acontecer e tinha também o não estar prestando atenção nessa coisa da política. Eu acho isso muito, muito, muito sério, porque todo mundo diz que não gosta de política. E eu sempre respondo que quem não gosta de política faz política sem saber, porque a política faz parte do nosso cotidiano em todas as decisões que tomamos, inclusive nas decisões eleitorais que foram tiradas de nós
e foram devolvidas a duras penas, e agora nos deparamos de novo com uma situação terrível que vivemos, e graças a Deus, pelo voto, nós ganhamos a volta à proposta democrática. Mas então éramos não tantas, mas tínhamos companheiras militantes maravilhosas, a nossa querida Marisa, esposa do companheiro Lula, e outras militantes, esposas de metalúrgicos e pessoal do serviço das grandes fábricas, e artistas como nós, que se sentiram participantes dessa luta, que era uma luta maior, da criação de um partido. E aí fomos, e todos nós militantes, mulheres e homens, fomos forjando a nossa cara, a nossa estrutura, e fundamos o Partido dos Trabalhadores. E se antes as mulheres não estavam tão presentes, na retomada do PT ao governo elas são destaque. São 11 nomeadas para a gestão do PT. E o nosso Partido dos Trabalhadores sempre teve uma relação direta com os movimentos sociais organizados. E foi crescendo a manifestação e a participação de mulheres nesses movimentos e também no partido. E o resultado disso é o que nós estamos vendo hoje. Falamos de mulheres, de movimentos organizados e um partido político. Não podemos nos esquecer que temos as mulheres mais importantes da nossa sociedade representando os nossos povos originais, a nossa ministra Sônia Guajajara, a saúde com a ministra Nízia, que é maravilhosa, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, e tem outras ministras, eu não estou lembrando o nome de todos, e a participação feminina no executivo, que eu acho da maior importância disso, inclusive nas secretarias e nas formações organizacionais, junto com os movimentos sociais que estão comprometidos com a nossa democracia, com a nossa liberdade e com o nosso direito de cada ser humano e de todos os seres humanos. Então, eu acho que isso é um resultado dessas lutas todas, e acho que o PT vai vai completar 43 anos, abrindo uma nova perspectiva para a nossa sociedade de entendimento, de compreensão e sabendo, tendo consciência de quem é importante em nossa sociedade. O presidente Lula, quando fala da educação, fala da saúde, fala dos direitos, ele fala: não é gasto, é investimento. E nós estamos com a proposta de investir em pessoas, em seres humanos, com a saúde, a educação, a cultura, os direitos dos nossos quilombolas, dos nossos indígenas. Não podemos deixar de citar a tragédia que nós fomos testemunhas, que foi cometida pelo governo anterior, que simplesmente criou um processo de dizimação do povo Yanomami. Isso é genocídio, e isso está comprovado, e nós não podemos permitir, porque nossos povos originais, as mulheres liderando isso, como a nossa querida Sônia Guajajara, sabem que a defesa do meio ambiente, a defesa da nossa Amazônia, a defesa dos nossos rios são imprescindíveis para a defesa da vida, da saúde, do nosso bem-estar e do nosso nascer, crescer e poder opinar e poder melhorar a nossa sociedade. Eu acredito numa sociedade justa que o PT propõe e os movimentos sociais junto com ele, e eu me enquadro nessa luta de uma sociedade justa, onde, conforme fala a nossa Constituição, que eu assinei, somos todos iguais perante a lei, e somos todos iguais mesmo, com todos os direitos e, atenção, com todos os deveres. E os nossos deveres são de respeitar o próximo, de respeitar a saúde, de respeitar a natureza, de respeitar o ser humano. Obrigadíssima a você, aplaudo vocês e o programa. Viva nós mulheres, viva elas por elas. E viva nós mulheres com os homens que são nossos companheiros e compreendem a nossa feminilidade e a nossa luta. Ei, companheiras do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês nesse espaço do Elas por Elas. Nós estamos comemorando 43 anos deste glorioso Partido dos Trabalhadores
e das trabalhadoras. É claro que toda a nossa militância merece parabéns, mas eu queria parabenizar especialmente as mulheres do PT, pela construção que nós estamos tendo ao longo desses anos da participação das mulheres na direção do nosso partido, nas instâncias partidárias em todos os estados e municípios, mas também nos espaços institucionais, dos movimentos sociais, dos movimentos populares. O PT é o primeiro partido que tem paridade de gênero na sua direção. E as mulheres travaram uma longa batalha, caminhada, a luta para que isso acontecesse. E isso, com certeza, qualificou a atuação do nosso partido. Não tem como fazer política no Brasil se as mulheres não estiverem devidamente representadas. Política democrática, política participativa, afinal, somos mais da metade da população. Então, parabéns a vocês que constroem esse partido e que estão construindo o Elas por Elas. E deixo na figura da companheira Anne um abraço muito apertado a todas as companheiras que estão à frente dessa luta e na nossa militância diária. Beijo grande para vocês. Mais um ano do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. O PT completa 43 anos de história na luta pelo país, pela democracia e, claro, com a participação de muitas mulheres desde a sua fundação. E aqui eu quero saudar especialmente elas que cerraram as primeiras fileiras de luta das mulheres do PT. E quero saudar também as que hoje continuam militando, lutando, sejam elas nos espaços parlamentares que ocupam como cargos, nas presidências dos partidos, do nosso partido no país inteiro, ou até mesmo as companheiras que são anônimas, mas que seguram a nossa bandeira, que constroem, que organizam a nossa militância na defesa dos nossos direitos, na defesa do nosso país, na defesa de um país justo e igualitário, com a presença de mais mulheres na política. E nesses 43 anos de história, essas mulheres construíram de mãos dadas a luta das mulheres no Brasil. E eu quero convidar você a se somar nessa luta também, a ocupar a política e vir construir nas fileiras das mulheres do PT. O nosso partido tem um projeto, o Elas por Elas, que vocês estão vendo, que é um projeto pioneiro e protagonista da presença das mulheres na política e que faz essa organização e que tem dado certo. A gente tem ampliado as mulheres na política, as nossas bancadas, e nós queremos ampliar também mais vereadoras, mais prefeitas. Então vem com a gente se somar nas mulheres do PT, se filia também, mas comemora com a gente esses 43 anos da história de um partido grande e que tem paridade e que as mulheres representam muito bem. Comando grande a nossa presidenta, a nossa deputada federal, Gleisi Hoffmann, que comanda o nosso partido. E como a gente fala sempre, no meu partido eu boto fé, porque ele é comandado por mulher. O nosso partido, que vem construindo ao longo dessa história a presença das mulheres na política, a presença das mulheres também na gestão. Tenho muito orgulho em ter no nosso partido a nossa presidenta Gleisi, mas é também fruto de uma luta de muitas mulheres que vieram antes de nós. Nós hoje conquistamos a paridade, mas bem antes nós conquistamos os 30% de mulheres na ocupação de direção do partido, e a nossa última conquista é a paridade de ponta a ponta desse país. Nós temos mulheres nas direções e hoje na direção nacional em cargos estratégicos, que é muito importante a nossa presença. Não basta só ocupar, é importante garantir essa representação. E assim como na composição do nosso governo, ter bastantes ministras. Pela primeira vez na história, nós temos um número muito representativo de ministras mulheres e também cargos estratégicos dessa composição. Isso demonstra o compromisso do nosso partido, o compromisso do presidente Lula também com a nossa política, com a nossa presença nesse processo das mulheres. Essa é uma luta que não é fácil. Nós temos hoje os 30% obrigatório, tanto de participação política nos cargos, quanto do fundo eleitoral, também na TV, na rádio, que essa é uma conquista também da luta das mulheres. E isso faz com que a gente tenha maior responsabilidade para ampliar a nossa presença na política. Companheiras, este é um espaço nosso,
e eu tenho certeza que agora nós teremos, com o apoio do projeto Elas por Elas, cada vez mais sintonia para que a gente aumente a nossa presença, seja ela na gestão, seja ela na disputa política, entendendo que lugar de mulher é aonde ela quiser. E a nossa luta feminista, a nossa luta por igualdade, ela parte desses princípios, que a gente esteja nos espaços, se sinta representada nos espaços, e essa construção ela é diária. Nesses 43 anos, muitas companheiras passaram por aqui. Foram dirigentes, foram parlamentares e abriram caminhos para que hoje nós estivéssemos aqui à frente da Secretaria Nacional de Mulheres. Mas a gente está muito longe ainda de alcançar a representatividade que a gente precisa. Portanto, esse momento é de muita comemoração, mas de muita reflexão e um convite também especial a todas as mulheres para ocupar a política, seja nas fileiras internas do PT, seja no parlamento, seja se preparando para disputar. É muito importante você saber que nós podemos estar em qualquer lugar. E por isso é fundamental que você saiba que o nosso partido, ele é de fato das trabalhadoras e dos trabalhadores e que tem espaço para essa construção. E pela primeira vez na história, nós voltamos a ter um protagonismo que é muito importante. O nosso governo foi o primeiro, lá no comecinho com o presidente Lula, a estabelecer política pública para as mulheres. E agora a gente conquistou o Ministério das Mulheres. E isso também é um marco na história dos nossos governos. O nosso partido, que tem compromisso com as mulheres brasileiras. Então, vem com a gente se somar na política, participar do projeto Elas por Elas, mas construir esse partido que é um imenso orgulho e que trata as mulheres como um protagonista. E eu, ao lado de todas elas, das nossas parlamentares, tenho muito para comemorar. Com esse projeto que é vitorioso desde 2018, a gente vem numa crescente, aumentando a nossa bancada, então tenho certeza que vem muita novidade aí. Nesse ano ainda a gente lança o novo Elas por Elas, pensando em 2024, para a gente ampliar mais vereadoras, mais prefeitas, porque nós temos condições hoje suficientes de estar nesses espaços. E eu conto com você, vamos comemorar, mas vamos ocupar a política também, porque esse é o nosso lugar. Vem com a gente por mais mulheres na política, nas mulheres do PT. Olá, estamos aqui para comemorar os 43 anos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. São 43 anos de luta, de organização, e são 43 anos em que as mulheres do PT tiveram um protagonismo fundamental. Fomos nós, as mulheres do PT, que lutamos para ter secretarias de políticas públicas para as mulheres. Fomos nós que criamos a primeira secretaria nacional de um partido, que é o Partido dos Trabalhadores, e a nossa Secretaria Nacional do Partido dos Trabalhadores, que hoje nós temos a honra de ter a companheira Anne Moura exercendo essa função. Nós, mulheres do PT, nunca fugimos da briga. Nós estivemos na rua, nós lutamos, nós resistimos, nós choramos, nós sorrimos, nós disputamos os espaços de poder, nós estamos nas direções, mas nós também sabemos que não é fácil. Os desafios que estão colocados por uma cultura machista, patriarcal da sociedade brasileira, que o nosso partido também traz, mas também nos traz a felicidade de termos o Ministério das Mulheres, um ministério, né, que vai pensar as estratégias, ações transversais e intersetoriais para todas as mulheres do Brasil. Esse partido é um partido que garante e consolidou a democracia nesse país. É o maior partido do mundo e o maior partido do Brasil. Nós somos o partido, e desse partido, o maior número somos nós, mulheres filiadas. E nós estamos aqui para parabenizar todo o Partido dos Trabalhadores, todos os filiados, todos os militantes. Mas eu quero, como ministra das Mulheres do Partido dos Trabalhadores, que faço parte, trazer um abraço e parabenizar as mulheres petistas do nosso país. Essas mulheres resistentes, essas mulheres fortes, essas mulheres negras, brancas, indígenas,
camponesas, urbanas, profissionais liberais, autônomas, feministas, capazes de construir um país democrático, diferente para homens e mulheres, que lutam cotidianamente por igualdade e equidade de gênero, para dentro do partido e para fora do partido. Nós estamos aqui nesses 43 anos e nós vamos estar juntos, porque nós estaremos muito mais juntas e a cada dia mais para garantir que o governo do presidente Lula, de fato, faça grandes ações e principalmente ações para as mulheres, que nos traga, que já nos trouxe a alegria e a felicidade de volta para esse país e fará desse partido, com certeza, o ano que vem, eu espero, e nós vamos lutar muito para isso, para que nós tenhamos o maior número de vereadoras na Câmara de Vereadores, para que nós tenhamos o maior número de prefeitas candidatas e eleitas, que nós possamos enfrentar com a dignidade como as nossas vereadoras têm enfrentado a violência de gênero na política, que nós possamos enfrentar o feminicídio, que nós possamos enfrentar o desemprego, que nós possamos enfrentar todas as mazelas que durante esses 6 anos nos foi deixado como herança. Mas que nós, nesses 6 anos também, resistimos. Que esses 6 anos construímos de diferente o que nos coloca nesse lugar, que é o lugar efetivamente ocupado pelo presidente Lula em Brasília. Então, parabéns, Partido dos Trabalhadores, parabéns, mulheres petistas, parabéns às simpatizantes do nosso partido, parabéns aos nossos parceiros que durante esse tempo estiveram junto com a gente, resistindo a tudo aquilo que a direita e a extrema-direita tentou nos fazer, tentou nos calar, e só esqueceram que nós éramos estrela. Estrela, um dia, sempre estará em evidência. Então, parabéns, mulheres, parabéns, Partido dos Trabalhadores. Estamos juntos. Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. 43 anos construindo políticas públicas para as mulheres. Parabéns ao PT e a todas as 1.120.144 mulheres filiadas ao partido. Vocês ajudam a construir a política para um Brasil melhor. Se você perdeu alguma aula desta importante semana, acesse a playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.